Olá! Hoje vamos conversar sobre uns trechos bem interessantes de A Caminho da Luz. É aquela obra psicografada pelo Chico Xavier, atribuída a Emmanuel, sabe? Ela é bem conhecida, né, para quem estuda a doutrina espírita. Dá uma visão, assim, bem particular da história humana, sempre com esse olhar espiritual por trás. A ideia é a gente explorar um pouco essa narrativa, ver como ela conecta os eventos históricos com um plano maior, espiritual mesmo. Conforme está lá no livro, claro. Vamos começar pelo começo, então. A Gênese planetária. A figura de Jesus como governador espiritual da Terra. Isso é um ponto de partida fundamental na obra. Ele é apresentado como o divino escultor, né? Não só guiando a evolução espiritual, mas coordenando a própria formação física do planeta. Puxa, uma visão bem abrangente. Coloca Cristo no centro de tudo desde o início. Exatamente. Uma engenharia cósmica mesmo, aplicada à Terra. E logo depois, ah, vem um tema que sempre gera muita conversa. Os exilados de Capela. Como é que o livro liga isso com as primeiras civilizações? Ah, sim, esse é um ponto fascinante, né? Emmanuel descreve a chegada desses espíritos tidos como, digamos, rebeldes de um sistema mais avançado, Capela. Eles teriam sido exilados para cá, para a Terra, como parte do aprendizado deles e também para dar um empurrãozinho no nosso progresso aqui. Entendi. E esses espíritos teriam reencarnado e formado as chamadas raças adâmicas, as raças brancas. Isso. Segundo a narrativa, eles formaram as bases desses grupos. E daí teriam surgido aqueles núcleos principais: Egito, Índia, Israel, os arianos, cada um com uma espécie de tarefa, é isso? Exatamente. O interessante é perceber esse padrão que Emmanuel parece apontar. Cada povo recebe um potencial, uma missão. O Egito, por exemplo, muito ligado ao mundo espiritual, né? Aquela saudade do céu, o conhecimento mais secreto. A Índia jamais filosófica, né? A reencarnação. Isso, berço de filosofias, do entendimento da encarnação. Mas a obra também aponta as dificuldades, claro. Assim, não é só a missão, tem os desvios também. Sem dúvida. No caso da Índia, por exemplo, menciona o orgulho, o sistema de castas como um problema, um entrave. E Israel, a missão do monoteísmo com Moisés, preparando para o cristianismo. Sim, essa era a grande tarefa. Mas também tiveram dificuldades depois em compreender a mensagem mais profunda, né? E os arianos, os indo-europeus. Esses com a missão mais de expansão, talvez, racionalismo, mas também a capacidade de miscigenação, que o livro chama de maior virtude, preparando o terreno para a Europa, é sempre essa dinâmica, né? O propósito e as dificuldades humanas. Faz sentido. E essa preparação continua, né? Grécia, Roma. Sim, degraus importantes. A Grécia com a filosofia, Sócrates como missionário ali, Roma com a organização, o direito, a estrutura familiar. Mas também com falhas, como você disse. Exato. A obra não deixa de apontar. A Grécia condena Sócrates, Roma cai nos excessos do império. O potencial espiritual muitas vezes acaba se perdendo um pouco no meio do caminho por causa do poder, das paixões. O que leva a gente direto para a vinda do Cristo, né? Um momento chave. O livro destaca a pureza da mensagem original Sim, totalmente. e depois descreve um afastamento gradual por parte da Igreja Romana como instituição. A narrativa menciona a introdução de dogmas, tipo no Concílio de Nicéia, a busca pelo poder temporal, o foco no culto externo. E mais tarde, claro, as perseguições, a Inquisição, pontos de distanciamento da essência do Evangelho. E nesse contexto aparecem figuras como Francisco de Assis Tentando reconectar, né? São vistos como mensageiros de Jesus, buscando trazer de volta aqueles ideais mais puros, mais simples. e a Reforma Protestante com o Lutero, Calvino. Como entra nisso? É interpretado como uma reação, sabe? Necessária diante dos abusos que estavam acontecendo. Mas, claro, também teve seus próprios problemas. Gerou conflitos, guerras religiosas. É tudo muito complexo, visto por essa lente espiritual de ação e reação constante. Essa dinâmica toda nos leva para o século XIX.
E aí entra o espiritismo com Allan Kardec. Isso. Ele é apresentado ali como o consolador prometido. A missão seria restabelecer verdades espirituais-chave, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, e oferecer uma base moral mais racional, digamos, numa época de muita ciência, mas também de muitas crises sociais, como o socialismo surgindo. O espiritismo viria para tentar conciliar fé e razão. E essa visão vai até o século XX, né? Como as guerras mundiais são vistas. Como processos de expiação coletiva, momentos de aferição de valores, como o livro diz, uma espécie de balanço espiritual em escala global. A obra sugere até um certo declínio espiritual na Europa e uma transferência do foco civilizatório para a América. Tem aquelas ideias sobre os Estados Unidos como cérebro material e o Brasil como uma vocação mais de coração espiritual, né? Embora isso seja mais detalhado em outras obras complementares. Então, olhando para esse panorama histórico todo que Emmanuel traça, o que fica é essa ideia de um grande plano espiritual se desenrolando, né? Com povos, civilizações tendo papéis, aprendizados, Exato. mas também com desvios, correções de rota o tempo todo. Isso mesmo. E pensando nisso tudo, partindo da lógica da própria obra, fica uma reflexão, né? Se a gente considera essa narrativa de missões coletivas, de aprendizados históricos, como será que essa forma de entender o passado que a Caminho da Luz apresenta pode influenciar a nossa percepção sobre as responsabilidades de hoje, tanto individuais quanto coletivas, pensando no futuro da humanidade? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando.